O Trump acaba de emitir uma segunda certidão de óbito para um presidente da América Latina. É isso mesmo. Presta atenção que eu vou te explicar detalhadamente o que está acontecendo e qual que é a estratégia por trás disso que o Trump acabou de fazer. Primeiro ponto, existe apenas uma classificação que eu conheço, que é aceita internacionalmente, que você pode dar rasta para cima em um indivíduo e você não vai ser julgado, que você não vai ser punido, que você não vai ser perseguido por órgãos, simplesmente é aceito. E vou dizer mais, muitas vezes, se você faz um bom trabalho nessa classificação e você consegue provar que esse indivíduo é exatamente isso, você ganha medalhas, você entra para a história como salvador para um indivíduo que contribui para a paz mundial. Exatamente isso. Você pode ser caracterizado como um indivíduo que contribui para a paz mundial, mandando alguém para o outro lado. Qual que é essa característica? É você identificar e classificar esse indivíduo como terror. Exatamente. Se esse indivíduo faz terror, você consegue caracterizar ele como terror se outros países aceitarem, se outros órgãos internacionais aceitarem, se o seu próprio país aceitar. Parabéns, você tem uma liberdade para mandar esse indivíduo para o outro lado sem nenhum tipo de punição e ainda corre um risco positivo de ser caracterizado como um herói, perfeito? O Trump está fazendo todo um trabalho para direcionar essa classificação, para chancelar e viabilizar a classificação de alguns inimigos dele, inimigos que fazem mal à sociedade, por isso que ele consegue caracterizar. Qual que é a construção que ele está fazendo já há algum tempo, desde o início do governo dele? Ele quer caracterizar, e ele já ganhou apoio internacional para isso, indivíduos que fazem tráfico internacional como terror. Por quê? Porque o resultado desse negócio deles, o resultado dessa organização criminosa é a liquidação, é o arrasta para cima de milhares e mais milhares de americanos, milhares e mais milhares de europeus. Ou seja, ele quer caracterizar quem viabiliza tal operação como terror. E isso dá liberdade para o governo americano de dar aquela grande arrasta para cima nesses indivíduos sem punição. E ele já começou a fazer isso na Venezuela, não é segredo para ninguém, e a gente já entendeu que a certidão de óbito do Maduro já está emitida, o Maduro está querendo ressuscitar, ele está com completo pânico, ele já ligou pro Trump e ofereceu tudo, perguntou ao Trump o que você quer, terra, pode coisa, qualquer coisa, pega tudo, eu só quero sair vivo. Ele ofereceu até, eu largo a Venezuela pra você e vou pro exílio na Nicarágua, em Tóquio, falou vários países, Tóquio não, perdão, na China, Irã, todo mundo que é aliado dele ali, mas o Trump não aceitou. O Trump quer sim preencher a data na certidão de óbito do Maduro, ou seja, o homem ele já entendeu que ele está sozinho, isolado, e o Trump é questão de tempo para ele ser traído ou o Trump entrar e resolver a situação. Ou seja, quando você caracteriza um indivíduo como terror, você ganha essa possibilidade. Só um comentário para viabilizar e todo mundo entender o que eu quero dizer. Eu falei que quando você liquida um indivíduo que é caracterizado como terror, você vira herói. Pode ter alguém que refute. Então eu vou dar dois exemplos que todo mundo vai lembrar. Bin Laden e Saddam Hussein. Os dois foram de arrasta e os indivíduos que fizeram esse arrasta ganharam medalha, são considerados hoje heróis, viraram filme, viraram livro, viraram tudo. E ninguém fala que aqueles indivíduos são pessoas más. Não, todo mundo considera que é positivo, porque você fez um bom trabalho de classificar aqui o Saddam Hussein e o Osama Bin Laden como terror. Beleza? Perfeito? Então vamos seguir. Agora o Trump pega e caracteriza um segundo indivíduo. Agora, ele chamou de líder do narco, beleza? E a segunda fase vai ser associar esse narco ao terror. Em seguida, ele também vai ter a emissão completa dessa certidão de óbito e só vai esperar duas coisas, vai faltar duas coisas. Primeiro, a data na certidão e também, possivelmente, ele vai anexar aquele grande alvo nas costas do indivíduo, como ele anexou nas costas do Maduro. O Maduro tem um alvo de 50 milhões de dólares. Se alguém liquida ele ou faz esse trabalho magnífico, simplesmente os Estados Unidos paga 50 milhões de dólares. Se for só ele, se for juntar todo mundo, a trupe dele toda, já passa de 113 milhões de dólares. O homem se torna um bilionário em real, não bilionário não, ele ganha mais ou menos, perdão, eu errei a conta, meio bilhão de reais se ele faz esse trabalho, perfeito? E agora, qual que é o ponto? Tudo indica que depois que ele resolver a situação do Maduro, depois que ele resolver essa situação desse segundo indivíduo, tudo indica que o próximo alvo exatamente é o Lulinha. E o Lulinha é amigo desses dois indivíduos, do Maduro e do novo arrastado para cima, que ainda não concluiu, não tem a data ali. Perfeito? Em paralelo a isso, o mundo está passando por um momento
que vai se conquistar a paz pela força. Na história, a paz sempre foi conquistada pela força. Nas últimas décadas, a gente teve um período que a paz foi conquistada pela narrativa, pela conversa, pela dissuasão. Agora, a gente está voltando para o momento na sociedade que a paz vai ser conquistada com a força, ou seja, você vai ter que ir a vias de fato para explicar para o outro indivíduo que você é mais poderoso. Isso vai começar a acontecer na Venezuela, está acontecendo nesse exato momento no Hamas. O problema não estava em paz, não, acabou a paz, acabou de ter um ataque, voltamos à guerra e o Hamas vai aprender que ele é o lado mais fraco e o mais fraco tende a perder quando você volta às raízes, ou seja, você vai para a lei do olho por olho, dente por dente, que é a lei que está se aplicando a Gaza, vamos ser sinceros. Eles foram lá, deu 2 dedados no olho de Israel, e Israel resolveu ir lá e retirar o olho dele. E essa aqui é a realidade. Pode aceitar ou pode não aceitar, essa é a realidade. E tudo indica que, já saiu até mensagem que eu vou mostrar do Marco Rubio, tudo indica que o Lula é o próximo nessa lista. Eu vou te explicar tudo detalhadamente, então curte esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. Tenho que avisar para vocês que os vídeos saem 9, meio-dia e 5 horas. O vídeo de hoje também está atrasando. O 1 hoje saiu 9h30, 9h45 na realidade, saiu um pouco atrasado. O de hoje vai sair 19 horas, o terceiro, e não tivemos o 2 hoje, tá? Me perdoe, mas segunda-feira volta tudo ao normal e vai ser todos esses horários, perfeito? Então vamos começar aqui, meus queridos. Vamos começar com o pé direito. Antes disso, tenho que avisar para vocês, caso você queira ser informado aqui, ó, dos vídeos, ou seja, se você quiser ser informado quando o vídeo sair, porque o YouTube não está informando, mesmo que você tenha sininho ativado, que eu recomendo você já se inscrever e ativar o sininho, entra no grupo do WhatsApp, você pode entrar pelo QR Code ou pelo link na descrição. Não deixe de entrar, porque a chance de você ser notificado é muito baixa se você depender apenas do YouTube, infelizmente. Hoje, na minha cabeça, existe um boicote aí do YouTube para canais de direita, então a gente tem que fazer o nosso papel, eu estou fazendo o meu aqui, para a gente informar a população, porque a gente precisa libertar o Brasil em 26. Esse é meu humilde trabalho. Agora eu vou começar pela situação que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento. Presta atenção. Os Estados Unidos tiveram uma onda de protestos com essa narrativa. Presta atenção. De protestos tem como título No Kings, que a gente pode traduzir como Não Queremos Reis. Os manifestantes acusam Trump de governar como um monarca absoluto, autoritário, numa referência ao rei George III, que governava a Grã-Bretanha quando os Estados Unidos se tornaram independentes, em 1776. O protesto No Kings anterior, em junho, segundo os organizadores, botou nas ruas 5 milhões de pessoas, em 2.100 cidades americanas. O de hoje está previsto para acontecer em 2.600 cidades e reuniu multidões em lugares como Chicago, onde Trump botou nas ruas militares da Guarda Nacional. A capital, Washington, também sob intervenção militar. Boston, outra cidade onde a prefeita é do Partido Democrata e desafia Trump. Filadélfia e Atlanta, onde os prefeitos também são democratas. Aqui em Nova York, os organizadores calculam que são mais de 100 mil manifestantes, que lotaram mais de 40 quarteirões numa das Os organizadores lá é igual os organizadores daqui, tá? Não deve ter sido nem 10 mil pessoas. principais avenidas da cidade. E no estado de Nova York como um todo, além daqui, tem mais 100 cidades com protestos. As palavras de ordem têm como alvo... Ou seja, o Trump está sendo pressionado internamente, por isso que eu mostrei esse vídeo, estamos se introduzindo dessa forma, perfeito? Vamos seguir agora que tem mais coisa interessante. Agora tem a relação do Trump com a China, presta atenção. China tá achando que descobriu o calcanhar de Aquiles do Trump, o mercado de ações. O presidente dos Estados Unidos sempre tratou o mercado de ações como um termômetro do próprio governo. Quando a bolsa sobe, ele comemora. Quando cai, ele recua ou tenta mudar de assunto. E é justamente por isso que a China resolveu mirar aí. Em meio à nova escalada da guerra comercial, Pequim decidiu mirar no ponto sensível da economia americana. Na segunda-feira, dia 13, o governo chinês anunciou sanções contra unidades americanas da Hanwha Ocean, que é uma empresa de navegação sul-coreana com operações nos Estados Unidos. Com isso, a China sinalizou que estava disposta a atingir empresas ligadas ao comércio marítimo, justamente o setor que sustenta boa parte da logística americana. No dia seguinte, as bolsas de Nova York abriram em queda acentuada, refletindo o medo de uma nova rodada de retaliações entre as duas maiores economias do mundo. Os índices se recuperaram ao longo do dia, mas ficou claro que a China entende o valor que o Trump dá ao humor do mercado e que sabe como usá-lo. Na semana anterior... E aqui dá para perceber a diferença clara de você jogar com uma democracia, operando uma democracia, contra uma ditadura, que é o caso da China. A China já tinha limitado a exportação. A China tem vantagem.
de terras raras, que são minerais estratégicos para a indústria de chips e de baterias. Mais uma medida para aumentar a pressão sobre Washington. O Trump reagiu dizendo que pode subir as tarifas sobre produtos chineses para até 100% a partir de novembro e ameaçou cortar relações comerciais com o país. Enquanto isso, os investidores vivem num jogo de nervos, acompanhando cada fase e cada tweet do Trump com medo de um novo tombo das ações. A economia dos Estados Unidos segue forte, tá? Só que ela já tem alguns sinais de cansaço. Tipo, produção industrial tá mais fraca, a inflação ainda tá forte e o ritmo de contratações diminuiu. A China também enfrenta os seus próprios problemas. Crise imobiliária, endividamento e confiança em baixa. Mas o Xi Jinping não precisa se preocupar com reeleição, né? E nem com a reação de Wall Street. Entendeu? Já o Trump. Por isso, a China acredita que se o mercado começar a despencar, o Trump vai acabar cedendo. O Xi entende que não precisa vencer uma guerra comercial para enfraquecer o Trump. Basta balançar a bolsa americana. Enquanto o Trump usa o mercado como vitrine, a China está usando o mesmo mercado como arma. Meus queridos, a China tá aprendendo a jogar, eles são muito inteligentes e isso coloca o Trump em maus lençóis. E a grande vitória do Trump acaba de virar não uma derrota, mas uma lateralização. A grande vitória é que ele conseguiu libertar aí os reféns. Urgente, Hamas ataca 2 soldados israelenses em Gaza. Em seguida, urgente, primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, instruiu forças israelenses a agir com força contra alvos de terror na faixa de Gaza, depois que Hamas atacou seus soldados. E aí agora a gente tem videozinhos que já estão rolando do que está acontecendo em Gaza, meus queridos. Ou seja, a paz durou extremamente pouco. Floriano, isso é uma grande derrota do Trump? É uma derrotinha. Por quê? Na palavra minúscula. Porque, na minúscula não, porque a palavra no diminutivo. Porque basicamente agora o Israel já tem a licença para liquidar completamente todos os terrores do Hamas. Por quê, Floriano? Porque agora não tem mais refém, não tem mais negociação, agora eles vão com sangue nos olhos. Então, eles erraram muito em fazer esse ataque, mas eu acredito que isso aqui não foi mandado, ou seja, o Hamas, os líderes não ordenou a ataca, mas você tem vários indivíduos que foram completamente alienados mentalmente, você não consegue mais controlar eles, essa é a grande realidade. E agora eu quero mostrar e explicar para vocês a situação econômica do país. Essa situação econômica a gente precisa torcer para ela explodir em 26, porque no próximo governo com certeza o cara vai estar na grande bosta. Mas, se explodir só depois, se o Lula se reelege, ele vai estar ligando pouco, porque ele não tem nem muito tempo de existência, já que ele está com mais de 80, já está com 80 anos, perfeito? Segundo ponto, ele já fez mais do que um pé de meia para algumas dezenas de gerações dele. Terceiro, é que se estoura depois e o Lula perde, vai ser culpa da direita. Se o Lula ganha, ele vai continuar destruindo o país, eu acho que pode chegar a um ponto que vai ser irreversível. Ou seja, para a gente ter uma vitória, a gente precisa fazer isso explodir antes, ou pelo menos mostrar para a população que tá muito ruim e explicar que é culpa do Lula. Se isso não acontecer, a chance do país colapsar é muito grande. Presta atenção nessa explicação aqui, ó. O Brasil segue no topo do ranking mundial das maiores taxas. A Selic estacionada em patamar alto reacende o debate. O que segura o juro e o que precisa ser feito para que ele mude de fato, caia? A reportagem é de Danilo Moliterno. Os maiores juros reais do mundo: Turquia, Brasil e Rússia. A posição do Brasil entre países de preços menos controlados e ambiente institucional menos equilibrado leva a discussões sobre o patamar da Selic no país. Neste ranking, o Brasil fica acima de pares como Colômbia e México, que completam o top 5 dos juros reais. O juro é considerado remédio contra preços altos em uma economia. Hoje, a inflação anual no Brasil está em torno de 5,1% acima do centro da meta mais a margem de tolerância, o que dá 4,5%. A discussão é sobre a dose do antídoto. Como resposta... Por que a gente tá com a taxa Selic tão alta? Porque a nossa inflação está sendo indicada de forma errada. Como assim? A nossa meta é 3,5 com tolerância até 4,5. O Brasil não tinha essa realidade. Ele estava caminhando para essa realidade antes da pandemia. Quando a pandemia aconteceu, desorganizou tudo e também... Quando entrou o Lula, desorganizou mais ainda. Floriano, por que não aumenta a meta, então?
porque ninguém tem capital político e confiança do mercado para fazer isso. Se você aumenta a meta nesse exato momento, o dólar passa de 6 facilmente, a gente pode falar até em 7 ou 8. O Lula chegou a especular isso no início do governo dele, ele desistiu, porque ele percebeu que ele não tinha capital político nem confiança do governo para fazer isso. Então a gente vai carregar esses juros até chegar um presidente com confiança, com gabarito suficiente para poder subir. Porque hoje do Brasil, se a meta fosse 4, 4.5, a gente ficasse girando ali entre, em vez de 3.5 a 4.5, a gente estivesse girando 4.5, 5.5, a gente estaria dentro da meta e o juro estaria muito mais baixo, a gente não estaria com essa pressão toda, seria muito melhor para a economia. Mas nessa não é a realidade. Por quê? Porque basicamente a meta tá lá e ninguém tem capital político para fazer o contrário. E só piora. Se hoje você sai com essa especulação, a gente já vê o dólar subir mais de 10, 20% facilmente. Porque aqui, ó, o rombo fiscal está no seu recorde, mesmo com o recorde de arrecadação. A gente vai chegar... O Brasil está quebrando, meus amigos. O Brasil está quebrando. A maior carga tributária da história do país está sendo alcançada nesse exato momento e mesmo assim a gente não está tendo dinheiro para pagar as contas. O Correio está quebrando, a gente vai ter que colocar dinheiro. Ou seja, tudo indica que nos próximos anos a gente deve ter um dólar ainda mais fortalecido em comparação ao real, tirando a possibilidade de ganhar realmente o indivíduo de direita, que o mercado confia e tudo vai mudar. Mas hoje o dólar está aqui, ó, 5,41. E eu recomendo e vou reforçar para vocês, tenham uma quirelinha que seja em dólar, invista em dólar para a sua própria proteção. Eu fiz um e-book completo para vocês aprenderem a investir em dólar, custa apenas R$ 49,00, então reforço para vocês, clica no link da descrição, compra, você vai receber acesso a essa plataforma aqui, tem todos os capítulos, você vai conseguir ler, a gente vai atualizar com novidades e também vai ter aula de como você abre a tua conta. Você realmente consegue começar com muito pouco dinheiro, perfeito? Muito pouco dinheiro, só clicar na descrição e além de você apoiar também o meu trabalho aqui de produzir conteúdo, já que esse canal aqui não está sendo monetizado, eu estou fazendo um trabalho praticamente pro labore, de graça. Então se você quiser contribuir, você pode contribuir adquirindo o e-book para você aprender a investir em dólar ou fazendo um Pix, fique à vontade. Agora vamos dar sequência no conteúdo. Agora eu gostaria de mostrar esse indivíduo da esquerda que é completamente um ilusionista. Ele está se iludindo ou iludindo o povo, presta atenção. A gente tem escutado, a imprensa tem revelado como o presidente Lula criou um apelido, digamos assim, carinhoso para o Eduardo Bolsonaro. Ele tem chamado o Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10. Bom, o que o Sóstenes está fazendo é manter o camisa 10 do Lula em campo, porque o Eduardo ele poderia ser muito ruim, atrapalhando o processo diplomático brasileiro de tentar costurar uma volta das tarifas que ele fez os Estados Unidos impor ao Brasil. Isso parece que ele já é carta fora do baralho, né? Ficou claro que ele não foi nem que ele foi posto para correr, ele e Paulo Figueiredo nem conseguiram entrar na Casa Branca, no Departamento de Estado, quando o Mauro Vieira estava lá. Então lá fora eles não estão conseguindo mais atrapalhar. Mas aqui dentro, eles conseguem atrapalhar a oposição, não o governo Lula. Porque com a atuação do Eduardo Bolsonaro, ele expõe a oposição ao Lula e de quebra ele divide. Porque fica essa brigaiada que a gente tem visto nas últimas 3, 4 semanas entre setores da direita em relação às posições. Então eu acho que essa atuação do Sóstenes Cavalcante do PL para manter o Eduardo Bolsonaro como deputado, nesse momento, é um presente para o presidente Lula. É manter o camisa 10 do Lula em campo. Grande ilusão, porque o Lula e o governo Lula tá tentando tirar o Eduardo Bolsonaro. Se isso fosse uma realidade, ele não deveria estar fazendo nada, deveria estar permitindo o Eduardo Bolsonaro continuar se ele fosse camisa 10. Ou seja, por isso já é mentira. Mas a gente tem esse ponto aqui, ó, que eu gostei muito dessa análise da timeline. Presta atenção. É aquele, quando você é bem molequinho, né, que não sabe nem o que é menino e menina, e você vira pro seu amiguinho na escola e fala, tá vendo aquela menina ali? Eu tô namorando com ela, mas não fala com ela não, que ela ainda não sabe. Entendeu? É mais ou menos isso, tipo, ó, a gente tá com tudo acertado aqui, vão revogar as tarifas, vão acabar com as sanções, os vistos vão ser devolvidos, mas não fala pro Rubio não, que ele ainda não sabe. É mais ou menos isso. Então temos esse indicativo dessa pequena amostragem minha ali diante da TV, vendo CNN e Globo News hoje de manhã. Nenhuma palavra sobre a reunião entre o Rubio e o Mauro Vieira. E acho que esse argumento do Eduardo Bolsonaro, ele é muito forte também, né? Ele mesmo falou, vou dar aspas para o Eduardo Bolsonaro, quando saio de uma reunião produtiva, minha cara é feliz. E eu tenho muito a dizer. Não apenas cerca de 3 minutos citando fatos passados, sem mencionar os ganhos e, no fim, saio correndo das perguntas. Porque foi isso que o Mauro Vieira fez. Uhum. E aí...
A conversa foi tensa, a gente percebe, obviamente, que o discurso do Lula mudou. E agora indo para a essência desse vídeo, que é sobre o narco internacional, os presidentes da América Latina e os chefes que são caracterizados como terror, tem um ponto que me surpreendeu muito, que foi isso aqui, ó. Quem não tem noção de ordem de grandeza não vai entender, mas eu vou explicar. Polícia Federal manda para a perícia 2 esmeraldas brutas com certificado de 323 milhões, encontradas na casa do influenciador Buzeira. Vamos lá, vou explicar. 323 milhões, isso aqui a gente está falando que é mais de 1,5 bilhão de reais na casa desse indivíduo, tirando os 630 milhões que foram apreendidos de reais também. Ou seja, o patrimônio desse indivíduo era mais de 2 bilhões. A chance dele não estar envolvido com algo muito, vou falar de novo, muito errada, tende a zero, tá? Tende a zero, porque você ter 2 esmeraldas de 300 milhões em casa é uma loucura completa, tá? Uma alucinação completa, e ele tinha um senso de segurança muito grande, você ter tudo isso em casa e ninguém ir lá pegar, né? Ou seja, ele tinha uma equipe de segurança ou de dissuasão, que eu acho que é o caso, muito grande, certo? Por que eu tô falando isso aqui? Porque esse indivíduo, com certeza, ele estava muito, mas muito próximo dos chefões. Porque você não vai ter 1,5 bilhão de reais em sua casa, em esmeralda, se você não estiver guardando para alguém ou não for seu. Eu não acho que é dele porque ele é muito novo para criar uma trajetória e criar uma organização criminosa tão grande. Mas, provavelmente, ele é laranja de lavagem de alguém. E aí, quando você prende ele, você vai se aproximar desse indivíduo. Você concorda comigo? E eu te pergunto, quem é que descobriu isso? Por que eu tô falando isso? Porque o que fez ele ser preso? Que associaram um navio gigante que estava com toneladas de pó branco a ele. E essa associação pegou e fez ele ser preso. E agora querem ir para as cabeças. As cabeças podem estar perto de políticos. Essa é uma grande indicação. Esse é um grande indicativo. E temos agora também a Polícia Federal trabalhando com força. Temos esse ponto aqui, ó. PF apreende 3 empresários por lavagem de dinheiro de 400 mil reais. Por que eu coloquei uma coisa tão desproporcional? 300 e poucos milhões e outra 400 mil reais. Que eu gosto de mostrar para vocês que a Polícia Federal está trabalhando no Brasil inteiro. Isso aqui foi basicamente em São Paulo, que é um negócio muito relevante, e isso aqui você vai puxar o fio e vai sair muita gente graúda. E temos esse ponto aqui, que aconteceu no Maranhão. Ou seja, a Polícia Federal está caçando como nunca caçou. E agora vamos para vias de fato, que é a caracterização e a emissão da certidão de óbito, que foi emitida para o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. O Trump chama o Gustavo Petro de líder de drogas ilegais. Ameaça a ação direta dos Estados Unidos na Colômbia, ou seja, mais uma guerrinha para o governo Trump. Vamos ler o que o Trump escreveu exatamente no Truth Social. O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, é um líder do tráfico ilegal de drogas que incentiva fortemente a produção massiva de drogas em grandes e pequenos campos por toda a Colômbia. Tornou-se o maior negócio da Colômbia de longe. O Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos em larga escala e subsídios dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo de longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídio não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo desta produção de drogas é venda de grande quantidade de produtos para os Estados Unidos, causando destruição, morte e estragos. Petro, um líder de baixa classificação, é muito popular, com uma boca nova em relação à América. É melhor fechar esses campos de extermínio imediato ou os Estados Unidos os fecharão para ele. E não será feito de forma agradável. Obrigado por sua atenção a este assunto. Presidente Donald Trump. Ou seja, é uma ameaça gravíssima. E você lembra que o Petro mudou de discurso recentemente? Ele estava defendendo o Maduro, e agora, alguns dias atrás, faz menos de 48 horas, ele pegou e se pronunciou falando que ele não sabia nem que era o Maduro. Não sabia não, mas que ele nunca apoiou o Maduro, que ele não reconhece o Maduro. Por quê? Porque agora o Trump deu mais um passo na pressão na América Latina. E o próximo da fila quem que é? Exatamente, meu querido, exatamente. O próximo é o Lulinha, meus queridos. Mas o Lulinha está indo pelo caminho mais soft, está indo pelo caminho mais tranquilo. Qual que é esse caminho mais tranquilo?
tudo indica que a gente vai para a direção de pressão econômica. E eu acho que só a pressão econômica, a pressão no Xandão, a evolução daquelas investigações que estão tendo nos Estados Unidos já vai fazer o Lula dar para trás. Não acho que vai ser necessário indicar e viabilizar uma conexão. Não acho que vai ser necessário. Mas se for necessário, pelo que o Trump está demonstrando, ele vai fazer. Se precisar conectar o Lula ao narcotráfico, obviamente, se tiver possibilidade para isso, se tiver investigação que comprove isso, que eu acho que é possível você mostrar financiamento. A gente teve várias evidências aqui no Brasil que mostram que é possível existir, não estou falando que existe, mas é possível existir. O Trump vai conseguir encontrar e vai jogar nos quatro ventos. E quando a gente olha essa sequência de investigações de alto volume caçando os cabeças, isso aqui mostra que eu acredito, na minha opinião, que tem dedo internacional, tá? Não acho que isso aqui tá vindo só da Polícia Federal Brasileira. Eu acho que tem dedo internacional chancelando e ajudando a encontrar essas lagostas do tráfico internacional. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e se você quiser se proteger o seu dinheiro, não esqueça de adquirir o e-book. Em breve eu vou aumentar o preço, então aproveita que o preço está R$ 49,90. À medida que a gente for adicionando vídeo e outras coisas que a gente vai adicionar nesse e-book, o preço vai aumentar, então aproveita enquanto está apenas R$ 49,90. Um abraço e até a próxima, e lembra de se inscrever, e não se esqueça não. Valeu!